Vamos falar sobre a rosa do deserto? Como vamos fazer ela florir bastante? A rosa do deserto é uma das flores que mais florescem o ano todo e que é menos exigente à rega e que tolera mais sol o dia todo. Assista esse vídeo até o final para vocês pegarem todas as dicas sobre a rosa do deserto para vocês não terem nenhum tipo de problemas com ela. A rosa do deserto existe de várias cores, existe simples e dobrada. Essa minha eu coloquei numa bacia, a gente gosta muito de colocar em bacia, essa é simples. Percebe que não tem aqui pétalas sobrepostas uma em cima da outra? Esta daqui é dobrada, é como se fosse uma em cima da outra, um monte. Nessa bacia eu plantei uma muda, aqui isso chama-se caudex, tem gente que fala os gordinhos da rosa do deserto. 2, 3. Aqui eu plantei 3 juntas, não tem problema nenhum. 3 rosas do deserto. Olha que lindona que ela está. A maioria das pessoas planta uma só. Eu plantei 3 porque a gente ama ficar aí testando e ver a beleza do vaso, como que vai ficar. Quais as cores de rosa do deserto que existe? É tanta cor branca, rosa claro, rosa escuro, amarela, roxinha, vermelha, matizada de um monte de tons, são muitas cores. Vou dar uma dica preciosa aqui para vocês. Como eu trabalhei na floricultura das minhas irmãs por 30 anos, eu vejo que o caminhão é como um caminhão de verduras em mercadinho, chega uma vez por semana, da Olambra. E a gente encomenda, traz uma rosa do deserto de tal cor para mim. Você encomenda a rosa do deserto diferente que você quer. Eu quero uma dobrada roxa, uma dobrada vermelha. Você vai no dia que o caminhão chegar. Olha, eu encomendei, chegou. Se não chegou, você encomenda de novo e vai lá no dia que o caminhão de flores chega. É assim que funciona o mercado de flores no Brasil todo. Eu fui na produção de rosa do deserto lá no Olambra, vou deixar aqui o Instagram deles, é a Área Verde, e fiz vários vídeos, tá? No meu Instagram, vou deixar aqui o Instagram. E existe mesmo várias cores, vocês podem ir dar uma olhada. Até na live, vou deixar aqui o card para vocês assistirem, para vocês terem uma coleção, porque vale muito a pena. Eu coloquei aqui todos os pontos para a gente não esquecer de nada. Qual o ambiente da rosa do deserto que ela gosta? Coloquem ela num ambiente ventilado. Não vamos colocar ela num lugar abafado. Vamos lembrar, rosa do deserto, então ventilado, que tenha muita luz. Ana, eu não tenho um lugar que bate sol o dia todo. Então, procure um lugar que bata sol a parte da manhã toda ou a parte da tarde toda. Pelo menos aí umas 5 horas de sol o dia todo. Esse é o ambiente que ela gosta, é a luz que ela gosta. Luz, sol direto e um ambiente arejado, um ambiente ventilado. Qual vaso e substrato? Se você colocar ela num vaso de barro, vamos lembrar que o vaso de barro puxa água. Você vai ter que regar mais. Se você coloca num vaso de plástico, você vai ter que irrigar menos, porque ele retém mais umidade. Se você colocar num vaso que seja mais comprido,
talvez ela não fique tão bonita, porque ela não é uma planta que fique tão alta. Bacias são ideais para a rosa do deserto, fica muito linda, mas não impede que você coloque no vaso comprido, não tem problema. Mas a gente valoriza muito o caudex. Tem gente que faz levantamento de caudex. O que é isso? Nada mais é do que uma vez por ano chegar elas para cima para valorizar essa parte, esses gordinhos, porque fica muito bonito. Não parece uma pata de elefante? Eu vou deixar a foto aqui da pata de elefante para vocês verem. É outra planta que a gente valoriza muito a pata, que a gente acha bonito, só que a pata de elefante não floresce. Então, a rosa do deserto, a gente valoriza muito essa parte. Qual outro ponto que a gente precisa ver além do vaso? Que o vaso, então, escolha esse que eu falei, o substrato. Eu até trouxe um substrato que eu uso para minhas rosas do deserto, que é o mesmo de cactos e suculentas. Esse aqui da Terral eu gosto muito. O que tem aqui? Perlita, humus de minhoca, casca de arroz carbonizada e adubo de liberação lenta. Você pode usar ele puro ou misturado meio a meio com substrato que você compre, um substrato comercial. Se você não quiser misturar ele com o substrato que você compra, substrato floreira, você pode misturar ele com uma terra vegetal, uma terra boa. Então, eu te dei 3 opções de substrato para rosa do deserto. Ou um substrato para cactos suculentas, porque é um substrato rico em matéria orgânica, ele tem humus de minhoca, ele tem adubo, mas a água é poroso, a água entra e sai. Rosa do deserto, a água tem que entrar e sair, porque se acumular água no substrato, vai acontecer o quê? Apodrecer o caudex, e a gente não quer que apodreça o caudex dela, não é isso mesmo? Então, as 3 opções são ou substrato que a gente compra pronto para rosa do deserto, ou cactos suculentas, porque tem os substratos prontos para rosa do deserto. Ou mistura eles, esse cactos e suculentas ou rosa do deserto com terra vegetal, ou mistura o cactos e suculentas, o rosa do deserto com uma terra vegetal boa ou com o floreira. Eu vou deixar anotadinho aqui, porque fiz aí uma baguncinha. Sobre o substrato, a gente falou. Drenagem, nunca plante uma rosa do deserto sem colocar o quê? Brita para fazer uma drenagem, 2 dedinhos. Ou caco de telha, ou então um vasinho de barro que quebrou, para não ter perigo da água ficar empoçada. Falamos de drenagem. A rega. Quando que eu vou regar a minha rosa do deserto? Eu vou regar quando o substrato estiver seco. Como que eu vou fazer? Eu chego aqui, coloco o dedinho. Está seco, eu vou irrigar. Se o dedinho, eu afundo um pouco o dedinho, vocês viram? Seco, irrigo. E se está, o meu dedinho sai sujo, eu não irrigo. Aí você vira para mim e fala assim, ah, mas quantas vezes por semana? Em jardinagem não existe isso. É tudo muito dinâmico, varia muito. O lugar que venta muito, seca mais rápido. Se é inverno, chegou o inverno, vamos diminuir a irrigação. E outra coisa, regue suas plantas na parte da manhã. Não tem problema, qualquer hora da parte da manhã você pode irrigar. Não irrigue suas plantas chegando à noite, porque as plantas dormindo molhadas pode aí propiciar a vinda de fungos. Adubação. A adubação da rosa do deserto é a mesma
para orquídeas. Se você tem uma orquídea, você deve ter um adubo para orquídea. Por exemplo, eu tenho um Nutriorque para orquídeas, eu tenho aqui o Orquídeas da Terral. Qualquer adubo para orquídeas você põe na rosa do deserto, conforme siga a mesma instrução para orquídeas que está no rótulo. Ou então, para flores, se você tem aí um adubo para flores, se você tem aí para antúrio, que está escrito adubo para floração, é esse adubo que você vai usar para rosa do deserto. E tem também adubo para rosa do deserto que você pode usar. Não tem necessidade de comprar um adubo só para rosa do deserto, porque ela não é muito exigente a adubação. Qualquer adubo que você tiver para qualquer flor vai funcionar muito bem, principalmente para as orquídeas. Eu vou deixar aqui tanto o Instagram da Terral, que eu tenho o cupom de desconto, o site, vou deixar também, Ana10, o meu cupom de desconto, que eu tenho 10% de desconto para o país todo. E vou deixar também o Instagram do Nutriorque para vocês, se não tiverem adubo, poder adquirir e adubar aí as suas rosas do deserto. Pragas e doenças. Nós temos muito o problema de ácaro na rosa do deserto, que a gente pode tratar com receita caseira ou a gente pode tratar com inseticida próprio para plantas que você vai conseguir em floricultura ou internet ou casa de fazendeiro. Esse inseticida vem com o nome de acaricida. O ácaro aparece na folha dela, deixando como se fosse uma sarna mesmo, tudo branco assim, esfolado, branco mesmo. Vou deixar aqui uma foto de como a folha fica de ácaro. Pode acontecer também uma podridão que é por excesso de água. Nesse caso, a gente pode fazer uma lavagem da área, fazer um replantio, diminuir a rega e provavelmente vai ter que aumentar a luz de onde está a sua rosa do deserto. Posso plantar a minha rosa do deserto em jardim? Eu tenho 3 rosas do deserto no chão e elas vão muito bem, não tem problema nenhum. Outra coisa que me perguntam muito aqui nas redes sociais, como podo a rosa do deserto? Vocês podem podar a rosa do deserto 2 vezes ao ano, após a floração, e essa poda é para que ela fique nesse formato mais baixo, porque o bonito dela é quando fica assim mais baixa, ela enche de flor. Porque se você deixar ela ir toda a vida para cima, fica aquele negócio para cima assim, dá pouca flor. Porque quando você poda ela, como por exemplo aqui, eu fiz aqui uma poda. Aqui, por exemplo, tem uma poda. Em vez de ter um galho só, aqui no caso, tem 2 galhos. Quando a gente faz a poda da rosa do deserto, aumenta os galhos de floração. E esses galhos que a gente faz a poda, você pode fazer mudas. Eu vou deixar aqui 3 lives que eu fiz, vou deixar os cards, que é lives sensacionais com produtores fantásticos aí do país, que são especializados em rosa do deserto. Um que faz enxertia de rosa do deserto, outro que faz esse processo de polinização, e vou deixar também que faz essa questão de polinização nas rosas do deserto. Vou deixar lives que eu fiz só sobre rosa do deserto e lives que para quem quer aprofundar sobre o assunto de rosa do deserto na parte de propagação. Seria para quem quer fazer mudas na parte de propagação que eu vou deixar.
Essas lives têm também a questão das estacas de estaquia de rosa do deserto. Eu aconselho muito vocês a terem uma rosa do deserto. Por quê? Porque a rosa do deserto não é aquela planta que você tem e ela floresce uma vez ou outra. Ou planta que floresce aí pelo ano inteiro. É uma planta que tolera o sol de rachar. E é uma planta muito resistente à praga e doença. Sem contar que, assim, ela tem um preço muito bom nas floriculturas no país todo e dá pra gente fazer coleção. É tanta cor que dá pra gente fazer coleção e ela deixa a gente aí muito feliz. Agora, eu não quero que vocês se preocupem com o quê? Com folhas amarelas. Aqui eu não tenho, mas quando a rosa do deserto, vocês estiver com folhas amarelas. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. E eu vou até merecer o like de vocês. Vou merecer que vocês se inscrevam aqui no meu canal, ative o sininho, porque a gente tem conteúdo novo quinta, sábado e domingo às 18 horas. Quinta e sábado tem vídeo novo e domingo live. Então você se inscreva, ative o sininho, porque assim que chegar conteúdo novo, você vai ser avisado. A rosa do deserto é dela, é da natureza dela. Vai florescer, as folhas ficam amarelas e caem. Você faz um transplante, a folha fica amarela e cai. Ela teve um estresse, a temperatura subiu muito, a temperatura baixou, tem um estresse, a folha cai. Então assim, é da natureza da rosa do deserto, qualquer coisa diferente, ela amarela as folhas e as folhas caem. Mas fiquem de olho. Vai florescer, amarelou as flores e caiu? Ok. Mas também pode ser um ataque de ácaro, pode ser uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque se for uma praga e doença, a gente tem que, eliminar no início. Vou pedir a vocês para compartilhar esse vídeo, porque tem muita coisa aí boa sobre as rosas do deserto e tem aí lives que eu deixei para quem quiser se aprofundar em como fazer mudas de rosa do deserto. Vocês vão poder dar de presente muda de rosa do deserto para todo mundo. Quem sabe não vai começar a vender mudas aí de rosa do deserto, não é mesmo? Gratidão, um beijo e até o próximo vídeo.